Eu não entendi foi nada do que o Palermo fez hoje. Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Derrota do Fortaleza por 2-0 contra o São Paulo. E a minha provocação no começo do vídeo tem muito a ver com o meu sentimento, né? Tô gravando esse vídeo já à noite, cheguei em casa, dá pra ver que eu já tomei banho, tava na Arena Castelão, assisti o jogo, em loco, trabalhei nessa partida. E a sensação que eu tenho é que hoje foi um desastre. Sinceramente, eu não tô jogando pra galera nem nada, mas a sensação que eu tenho hoje é que desandou de vez, assim. Toda a expectativa que eu tinha na capacidade do Palermo hoje sofreu um grande abalo, né? Eu não acho que o Palermo era a melhor das soluções, mas também estava muito animado com, com algumas mudanças, com algumas decisões dele. Enfim, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E eu peço a você que está aí, está acompanhando, de cabeça inchada ainda, mas pô, dá essa moral, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdo. Se possível for, nesse momento, seja hype o vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Enfim, a gente vai crescendo, 12 mil inscritos e 200 mais ou menos, a gente está rumo aos 13 mil. É um passinho de cada vez e eu estou muito satisfeito com essa parceria que a gente está formando aqui. Vamos falar desse jogo. Eu faço essa introdução especificamente sobre o Palermo e eu até argumentei isso no vídeo pós-jogo do Futebolês, que eu não gosto muito de individualizar nem quando ganha nem quando perde. Eu sei que a gente é mestre em encontrar grandes personagens. A gente é mestre em né, dar voz a grandes protagonistas, principalmente quando ganha, né? Quando se vence, a gente procura quem é o herói, né? Quem foi a pedra angular de uma conquista, seja um jogo, seja um título. Enfim, a gente é muito mestre em fazer essas procuras e em definir. E quando é do lado contrário, a gente também é assim. O ser humano é assim, de procurar quem é o vilão, quem foi o culpado. Parece um capítulo de uma novela, né? O desfecho de uma novela global. Mas eu, por exemplo, fujo um pouco, tento fugir um pouco desse pragmatismo. Tento fugir. Às vezes a gente acaba incorrendo nessa escolha. Não vou falar aqui que é certo ou errado, mas que a gente vai por esse caminho. Eu estou falando isso porque quando eu olho para o Palermo, hoje especificamente, eu não acho que ele seja o único culpado, porque há muita responsabilidade dos jogadores em campo, e não é demérito do Palermo, porque foi assim com o Renato Paiva, e foi assim com o Vojvoda também, um técnico extremamente conhecedor desse grupo e que montou praticamente toda essa estrutura nos últimos anos, então não é nenhum demérito do Palermo. Os jogadores têm muita responsabilidade, mas hoje, especificamente, por conta de um contexto que eu vou tentar explicar aqui, o Palermo é, sem dúvidas, o maior vilão desse jogo. Então, assim, eu meio que vou fugir daquilo que eu não gosto muito, né? Eu vou fugir, na verdade, daquilo que eu gosto e ir para um caminho que eu não gosto muito, explicando melhor. Porque eu vou, de forma que parte do meu coração, personificar a derrota do Fortaleza no treinador. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que o Palermo não presta mais antes de qualquer conclusão precipitada sobre o que eu estou dizendo? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que o Palermo é o único responsável pela mazela que o Fortaleza está vivendo. Não, tem muitos responsáveis. Por que eu atribuo hoje ele ser o principal personagem negativo do Fortaleza? Porque o Palermo, hoje, Fortaleza sofre um gol, ele monta um time, acho que a ideia da montagem de time faz sentido. O Breno Lopes, por exemplo, foi poupado porque está numa sequência frenética de jogos, um dos jogadores que mais tem minutos, acabou sendo, e é informação, não é opinião, o Herrera acabou entrando bem contra o Sport, ganhou a titularidade, o Pikachu foi mantido, o Davidson também, o meio-campo, e no sistema defensivo não tinha lateral, o Brits volta como lateral. Pelo lado esquerdo, Diogo Barbosa, o Everson machucado, Pacheco suspenso, não tinha muito o que fazer. O Palermo montou a estratégia. O time toma um gol com 11 minutos, depois de tentar sufocar o São Paulo no começo do jogo, e aos 20 minutos, um jogador de São Paulo, o Rigoni, é expulso. Parêntese, o São Paulo com o time reserva, poupando para o jogo contra o Palmeiras no próximo final de semana, fora as lesões que o São Paulo já vem somando a cada jogo, né? André Silva, Caleri, hoje não vê o Lucas também, já está num medo aí de ter alguma lesão muscular, enfim. Aí o que o Palermo poderia ter feito? Bom, o São Paulo sob as cordas, o Fortaleza em cima do São Paulo, pressionando. O São Paulo ficou sem saída, sem conseguir botar a bola no chão, devolvendo a bola para o Fortaleza. Óbvio, fruto de uma abafa do Fortaleza lá na frente. Aí eu olho para o cenário e com 25 minutos, 5, 6 minutos depois, eu faço o comentário. O Palermo pode perceber que o São Paulo está batido,
tá nas cordas, tá sem saída, e talvez fosse uma hora agora de fazer uma mudança ousada. A ideia de colocar talvez ali tirar um dos zagueiros, e aí especificamente Brits ou Gasal, por quê? Porque são os caras que menos constroem com a bola no pé, e aí se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Gasal, porque o Brits poderia ficar como zagueiro, fisicamente melhor, tecnicamente melhor também, um cara mais identificado, até pela postura anímica dele dentro do jogo, não abriria a mão do Brits, mas usaria o lado direito do ataque do Fortaleza com um ala. Talvez botaria o Pikachu como ala, colocaria um jogador por dentro ali, ou o Marinho, ou o próprio Pochettino, se é para jogar com o Pikachu por dentro, coloca o Pochettino. O Pochettino não vai bem pelo lado, mas seria uma alternativa para um time que pegaria um adversário que cada vez mais iria ficar acuado, e se você precisasse do cruzamento, que foi o que o Fortaleza tentou ao longo da partida, você teria essa possibilidade de botar essa bola na área. O Palermo não faz isso, o São Paulo ainda encaixa alguns contra-ataques, o Fortaleza chega muito pouco ao gol do Rafael, e quando ele vai para o intervalo, aí eu penso, bom, ele teve uma certa dificuldade, eu entendo, o treinador, é muito fácil de fora a gente falar o que faria, o que não faria, mas quem é o responsável é ele, pensou no intervalo, agora ele vai vir com uma mudança mais ousada, mais, né, que faz uma leitura mais correta do que é o jogo. Ele vem com o Guzmán, uma boa mudança para mim, e ele vem também com ele tira o Matheus Pereira e ele tira o Lucas Crispim. Aliás, ele tira o Herrera. As duas primeiras mudanças, ele saca o Matheus Pereira e saca o Herrera, para colocar o Breno Lopes e o Guzmán. E eu fiquei sem entender por que tirar o Matheus Pereira. Num jogo onde você precisa construir, onde você precisa atacar, por que abrir mão do seu volante mais passador? Aí ele vai ficar com Gasal, Brits, Sacha, todos com muitas valências importantes. O Sacha fez o gol da vitória contra o Sport, mas não é um construtor. O perfil do jogo pedia outra coisa e ele tira o Matheus Pereira. O Matheus Pereira fazia um bom jogo? Não fazia um bom jogo, não fazia o seu melhor jogo com a camisa do Fortaleza. Ok, mas se você precisa da característica do cara, talvez fosse melhor insistir. E aí depois, as mudanças elas foram muito assim. Ele coloca o Barreiro, coloca o Pochettino, coloca o Marinho. Mas ele não abriu mão dos caras lá de trás. Ele saca o Pikachu, ele saca depois ali o Davidson, e tem um jogador, e saca o próprio Crispim. São os 3 jogadores que ele troca, não necessariamente nessa ordem que eu falei, mas ele não abriu mão do Brits como ala, não abriu mão do Gasal como zagueiro e do Sacha como volante. E aí o Ávila não abriria mão, porque o Ávila tem um passe, tem um lançamento, enfim, tem a bola parada, mas o Palermo acabou assumindo. E o que é que o São Paulo fez? Sentou nessa vantagem, saía no contra-ataque quando dava, quando não dava, fechava uma linha com 5, outra com 3 e deixava um jogador mais à frente, que era o camisa 14, o Tapia, e só depois foi fazendo mudanças ali até encaixar um contra-ataque no final do jogo e conseguir o gol que faria o 2-0. O Fortaleza, sabe quantas vezes o Fortaleza chegou ao gol do Rafael antes do 2-0? Porque depois tem a cabeçada do Barreiro. Ao gol, com finalização, nenhuma. Ao gol do Rafael, com chance clara de finalização, nenhuma. Tem um lance perigoso do Breno Lopes, que ele chuta de fora da área, a bola vai por cima, perto. Tem um chute do Barreiro que ele finaliza que poderia ter saído um gol, a bola é travada pela defesa. O Rafael vai fazer defesa na cabeçada do Barreiro, um cruzamento do Marinho, já depois do 2-0. Aí o Breno Lopes também finalizou, o Pochettino também teve uma finalização. Talvez a do Pochettino seja a única finalização, a gol antes do 2-0. A única que eu tô lembrando agora. Mas antes disso, esse modo de jogar não gerou nenhum tipo de... O Fortaleza ficou com a bola, o Fortaleza ficou no campo de ataque, mas não gerou ocasiões de gol, que era o que ele precisava. E ainda assim, com os zagueiros, com os caras defensivos, toma um contra-ataque e toma um gol, para ficar ainda mais vexatória a atuação da equipe tricolor. Tem responsabilidade dos jogadores? Tem, mas para mim vai muito na falta de habilidade de conhecer o seu elenco e conhecer o jogo e entender quais eram as melhores opções. Será que foi desconhecimento do que ele tem na mão? Será que não teve nenhum movimento da comissão técnica para dar um toque no Palermo do que poderia fazer? Será que essa foi de fato a decisão do Palermo? Não, vai ser assim, pronto, porque se for, é estarrecedor. Se ele tiver de fato decidido. Eu prefiro muito mais que ele diga assim, cara, não conhecia o elenco ao ponto de fazer tais mudanças. Ok, pô, é o risco que o Fortaleza corre quando você muda, quando você traz um treinador que não está habituado, ok. Mas se ele tiver convicção de que o que ele fez era, para ele, foi a melhor solução, aí eu começo a me preocupar muito do que vem pela frente. Vamos esperar para ver quais são os argumentos que ele dá ao longo, não só na coletiva, porque a coletiva acabou não extraindo tanto, mas daqui para frente o que, é que ele vai falar. O fato é que a derrota ela é um golpe muito grande numa torcida que estava encontrando um caminho, pelo menos, para acreditar que dá. Agora a distância aumentou para 7 pontos e tem um jogo duríssimo contra o Juventude em Caxias. Bom, meus amigos, é isso. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas o encaminhamento meio que já está direcionado.
Antes de fechar o vídeo, tem cupom da GoCase para você. Vai lá, corre, cola nas novidades da GoCase. Tem muito produto legal, tem 5% de desconto usando o cupom Fala Manso. Um produto atrás do outro. Tem garrafa térmica, tem capinha maravilhosa, tem bag, tem, enfim, uma infinidade de produtos que você pode conferir. Cola na GoCase. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e a gente volta num vídeo em breve. Vai ficar mais conteúdo para você aqui e a gente se encontra. Grande abraço e até a próxima.